Olá amigos, vamos continuar com placas de sinalização. Já passamos pelas placas de regulamentação, placas de advertências e hoje vamos para as placas de indicação. Estas placas de indicação, elas são placas de cor verde. Veja que ela é toda verde e tem uma orlazinha na cor branca e escritas em branco. Todas elas são desse tipo, são verdes e com indicações brancas. Eu vou passar poucas porque geralmente elas são apresentadas como nesta placa. Tem uma via principal que vai para São Paulo e há umas viazinhas secundárias, como essa aqui, Campinas, Limeira, Piracicaba, 1 km. Então, elas são desse tipo. Se cair uma questão sobre uma placa verde, então você já vai saber desse tipo, que é uma placa de indicação. Então, se tiver lá na prova, que placa é esta? Esta placa é placa de indicação. Vamos à próxima placa. Aqui temos outra placa, placa verde, como eu falei anteriormente, com uma orlazinha na cor branca e as letras, os nomes em branco. Então, já sabemos que é uma placa de indicação. Placa de indicação. Todas elas são desse tipo. Mas pode aparecer também uma placa de indicação com duas cores. Veja que esta tem na cor azul e a cor verde. Veja que mudou agora para azul e verde. Antes só era verde, a placa toda verde, agora já está dividida. Mas continua sendo uma placa de indicação. Veja que tem aqui na primeira parte aqui embaixo, São Paulo. Seguindo aqui, vai para o centro. E seguindo, vai para o mercado, a rodoviária e o mercado municipal. Também chamamos de uma placa de indicação. Placa de indicação. Pode também aparecer com a cor marrom. Veja que sempre aparece a cor verde. Ela sempre, os nomes são na cor branca. Sempre elas têm a orlazinha em cor branca, mas ela pode aparecer dividida. Quando ela aparece dividida, sempre pode aparecer outras cores. Neste caso, ela está aparecendo em um tom marrom e em verde. Aqui está dizendo Pedreira São Paulo e Fonte S. Vicente de Paula, que é o Fonte São Vicente de Paula. Então é uma placa de indicação. Placa de indicação. Agora vamos para as placas de atrativos turísticos. Veja que a placa de atrativo turístico, ela é toda na cor marrom, mas a figura está em branco. Tem um quadro em branco com um desenho em preto. E tem sempre o nome aqui, terminal rodoviário. No caso, você vendo essa placa, já vai saber que é uma placa de atrativos turísticos com o nome terminal rodoviário, que está escrito na placa. Então, na prova pode cair que placa é esta. Aí, se tiver na questão que é uma placa de atrativo turístico, pode marcar que está
correta. Vou passar essa aqui, eu vou mostrar outras delas. Se tiver na sua prova, lembre-se, uma placa dessa cor, que placa é esta? Placa de atrativos turísticos. Vamos à outra placa. Aqui temos outra placa, aqui da mesma cor, só que aqui tem um helicóptero. Então essa placa é heliporto, mas já está escrito aqui, não tem como errar. Mas o que pode cair na prova é, quando perguntar que placa é esta, é saber que esta placa é uma placa de atrativos turísticos. Lembre-se que placa de atrativos turísticos sempre é nesta cor. E já vem o nome escrito na placa. Então é assim, todas essas placas marrons, que já vem escrito na placa o nome, são placas de atrativo turístico. Aqui tem mais um exemplo. Esta placa é uma placa de... Aqui vemos informações turísticas. O I aqui é de informações turísticas. Mas é uma placa de... A placa, se tiver na prova, vai perguntar que placa é esta. Então, é a placa de atrativos turísticos. Veja essa placa. Aqui tem na cor marrom, como eu já falei anteriormente, com a cor preta, o desenho está na cor preta, e aqui está dizendo área de estacionamento. Mas se cai na prova, não vai dizer que está aqui, é como se fosse a placa circular, que também tem a placa circular, que é a placa de regulamentação. Aquela placa vermelha, com o mesmo E aqui, só que não tem a palavra área de estacionamento. Ali é placa de regulamentação. Já aqui, nesta cor vermelha, esta placa é uma placa de atrativos turísticos também. Veja, quando mudar a cor, lembre-se, a cor, essa cor aqui marrom, como já falei, com desenho aqui preto, e esse quadradozinho aqui em branco e as letras em branco. Essa é placa de atrativos turísticos. Outra placa. Aqui tem pronto-socorro. Aqui nesse caso, aqui o desenho está em vermelho, porque esta é uma cruz e quando é pronto-socorro sempre ela é vermelha. Mas é uma placa de atrativos turísticos também. Tem muitas placas de atrativo turístico. Tem esportes náuticos, que é uma também, é só ver que a placa é marrom, já vamos saber que é placa de atrativo turístico. Tem outra placa de atrativo turístico, voo livre. Outra aqui, área de campismo, também é placa de atrativo turístico. Aqui, esportes, lembra as Olimpíadas, que com esses aros, placa de atrativo turístico. E assim por diante. Mas o que eu tenho a dizer é que se ligue somente na cor. Na cor da placa, o formato da placa, já sabe que é placa de atrativo turístico, se for marrom, com este quadro branco e escrito aqui em preto. Já com o nome aqui, esportes. Todas elas têm o nome. Então, só era isso. Das placas de atrativo turístico, é só lembrar disso. Então, vamos continuar com a placa de sinalização. Aqui já estamos em outro tipo de placa. Nós estávamos nas placas de atrativo turístico. E veja que esta aqui, ela é na cor azul. A cor azul com as palavras também em branco, que nem é atrativo turístico, mas só que a placa está toda em azul. Então, esta placa é a placa de sinalização urbana. Lembre-se,
Se você vê uma placa toda azul, ela com as palavras brancas são placas de sinalização urbana. Vou dar mais alguns exemplos. Veja essa outra placa. Essa placa aqui está toda, não está toda em azul. Ela está dividida. Uma parte está em azul e outra parte está em branca. Mas também é uma placa de sinalização urbana. Aqui tem entrada e saída de veículos, proibido. Aqui está com a proibido estacionar. Veja que tem proibido estacionar. E entrada e saída de veículos. Aqui já está dizendo que só é para entrar e sair veículos. Não pode estacionar. Então, proibido estacionar. Então, se perguntar que placa é esta, então vocês têm que saber que é placa de sinalização urbana. E esta placa aqui? Que placa é esta? Tem a placa de pare, ela está toda em verde e está: motoristas, use luz baixa, identifique-se. Veja que placa é esta. Esta é a placa de sinalização urbana também. Ligue-se que mudou a cor, agora ficou verde, antes era cor azul, geralmente em azul, mas essa está em cor verde, mas também ela é muito encontrada também nas placas de sinalização urbana também. Agora vamos para as placas de sinalização de obras. Veja que estas placas são alaranjadas. Ela tem uma orlazinha preta, todas elas têm a orla preta, são alaranjadas e com o nome em preto. Aqui as figuras vão aparecer em preto. Aqui está marcando pare. Então, que placa é esta? Parada obrigatória. Se tiver na prova uma placa na cor laranja, pare. No caso aqui, a 100 metros, então é parada obrigatória. Não é parada obrigatória à frente. Se tivesse só o nome pare e fosse aquela placa amarela, seria parada obrigatória à frente. Mas neste caso é somente parada obrigatória, porque é uma placa de obras, sinalização de obras. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja que tem uma placa a 100 metros. A 100 metros. Então, que placa é esta? É estreitamento de pista ao centro. Por que estreitamento de pista ao centro? Porque dos dois lados, tanto do lado direito aqui como do lado esquerdo, vai estreitar. Aí, como está estreitando dos dois lados, então está estreitando ao centro. Então, estreitamento de pista ao centro a 100 metros. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Temos a placa, tem a 100 metros. É uma placa de sinalização de obras, chamada de pista dividida. Veja que aqui vem uma pista, mas aqui vai ser dividida. Quando você vê esse símbolozinho aqui preto aqui em cima, então está dividindo as pistas. Chama pista dividida a 100 metros. No caso aqui está escrito 100 metros, mas o nome é pista dividida. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa. Esta é uma placa de sinalização de obras, mas como é o nome da placa? É caminhões na pista. Veja que tem um caminhão aqui na placa. É uma placa de sinalização de obras chamada caminhões na pista. Que placa é esta?
Veja que é uma placa também laranja, só que ela é mais estreita. E tem uma setazinha aqui preta. Então, esta é uma placa desvio à direita. Veja que tem aqui uma setazinha à direita. Então, é uma placa de sinalização de obras chamada desvio à direita, porque a setazinha está do lado direito. Que placa é esta? Esta é a placa desvio à esquerda. Veja que agora a seta está para o lado esquerdo. Então, desvio à esquerda. Vamos agora a placas educativas. Vou passar aqui alguns exemplos. Veja que quando falo em placa educativa, ela é toda branca e o nome vai ser escrito em cor preta. E tem uma orlazinha também arrodeando a placa em preto. Todas elas nesse formato. Então, se aparecer uma placa aqui, nem esta, Respeite a Vida, é uma placa educativa. Então, vamos ver que todas elas, nesta cor, é placa educativa. É só lembrar disso, se tiver na prova. Esta placa, no caso aqui, Respeite a Vida, tem várias, mas é a placa educativa. Outro exemplo de placa educativa. Use o cinto de segurança. Veja a cor da placa, da mesma cor branca, com letras pretas, mas é uma placa educativa. Outro exemplo de placa educativa também. Fiscalização eletrônica de velocidade. Ela é uma placa também branca, com orla também em preto e nomes em preto. Então, é só lembrar que é uma placa educativa. Agora vamos para esses outros tipos de placa. São as placas de serviços auxiliares. Essas placas gostam muito de cair nas placas de sinalização em provas. Então, neste caso, você se ligue na cor também aqui. Ela é toda azul, tem uma faixazinha quadrada aqui em branco. O desenho, vai sempre aparecer o desenho da placa, que é o serviço. E embaixo vai ter, geralmente aparece a seta indicando onde é que fica o serviço. Neste caso, que placa é esta? Serviço mecânico. Veja que tem aqui uma chave, que é uma chave mecânica, é uma chave inglesa. Vocês vendo uma placa dessa, já vai saber que ali tem adiante vai ter um serviço mecânico. Que placa é esta? Aqui a 1 km. Veja a cor da placa. É uma placa de serviços auxiliares. Todas elas são desse formato. Mas que placa é esta? É abastecimento. É uma bomba de combustível. Chama abastecimento. Que placa é esta? Esta é a placa serviço sanitário. Veja que tem uma torneira, que tem uma mão, está lavando a mão, a torneira aqui. Estou lavando as mãos. Serviço sanitário é o nome da placa. Que placa é esta? Veja a placa, a 500 metros. Restaurante é o nome da placa. Que placa é esta? Esta é uma placa de serviços auxiliares também. Veja aqui a figura. É estacionamento de trailer. Veja que aqui tem um trailer. Então, o nome da placa é estacionamento de trailer. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Aqui tem uma placa, tem uma cama aqui e uma setazinha aqui. A placa azul.
placa chama-se Hotel. É uma placa também de serviços auxiliares. Que placa é esta? Serviço telefônico. Que placa é esta? Pronto-socorro. Aqui é uma placa também de serviços auxiliares. Que placa é esta? Informação turística. Este izinho aqui é do nome informação. É a primeira letra. O I. Que placa é esta? Pedágio. Que placa é esta? Temos aqui também uma placa de serviços auxiliares. Qual é o nome da placa? Terminal ferroviário. Veja que aqui tem uma linha de trem, ó. É como se fosse um trem ou um bonde em cima da linha. Então, terminal ferroviário. E aqui terminamos esta série de placas de sinalização. Aqui foi já a terceira parte. Passamos pela primeira parte, que foi as placas de regulamentação. Depois passamos pelas placas de advertência. E continuando nessa terceira parte, e aqui chegamos nas placas de serviços auxiliares, e aqui vamos encerrar essa parte de placas de sinalização. Vocês se inscrevam no canal para o próximo vídeo e ative o sinozinho de notificação, e até o próximo vídeo, com fé em Deus.